Deus tem uma palavra para mim e para você também. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Nós leremos do versículo 1 ao 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrar a toda a igreja que no próximo sábado, no dia 11 de julho, nós teremos a campanha de arrecadação de alimentos. A partir das 8 da manhã até as 17 horas, até as 5 da tarde, os diáconos estarão aqui. Então se prepara durante a semana e deixa Deus usar a sua vida com muita generosidade, porque esses alimentos vão atender a necessidade de muitas famílias que estão precisando. São muitas famílias mesmo, irmãos. Então, no próximo sábado, nós faremos a campanha de arrecadação de alimentos aqui na Igreja Presbiteriana, a partir das 8 da manhã até 17 horas, até as 5 horas. Bom, irmãos, a equipe pastoral da igreja já tem se reunido há alguns meses para orarmos, conversarmos, temos estudado a Bíblia e até outros materiais que Deus tem colocado em nossas mãos. E a gente tem se surpreendido muito com tudo que Deus tem nos ensinado, com a direção que Deus tem apontado para um futuro bem próximo para essa igreja. E em uma dessas reuniões, o pastor Jonatas chegou com um livreto intitulado 5 votos para obter poder espiritual. Esse livro é do A.W. Tozer, é um livro muito conhecido, na verdade é um livreto, ele é bem pequenininho. E esse livreto trouxe um grande impacto para o nosso coração. E nós estamos convictos de que Deus está chamando a igreja, chamando você, chamando cada pastor dessa igreja, cada líder dessa igreja, para um novo tempo de experiências sobrenaturais em sua presença. Nós estamos convictos que depois que tudo isso que nós estamos enfrentando passar, nós estaremos mais fortes, porque Deus está trabalhando no coração dos irmãos. Deus está despertando homens e mulheres em todas as partes do mundo para vivermos os últimos dias intensamente na presença do Senhor. Nós estamos convictos, irmãos, e é perceptível que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Mas antes disso acontecer, Deus vai levantar boa parte da igreja para inaugurar um novo tempo de experiências, de conversões, de milagres, um novo tempo de poder. E o que o autor do livro propõe é que se você e eu queremos obter mais poder espiritual, se nós queremos mais de Deus para a nossa vida, se nós queremos uma nova fase na vida profissional, uma nova fase no casamento, uma nova fase ministerial, uma nova fase no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa estabelecer 5 compromissos com Deus. Nós precisamos fazer 5 votos para então obtermos mais poder de Deus. Algumas pessoas rejeitam a ideia de fazer votos porque elas acreditam que a gente não pode prometer aquilo que não vai cumprir. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra muitos personagens que fizeram votos, alianças e compromissos com Deus. Josué fez alianças com Deus, Ana fez votos,
Os salmistas fizeram votos, e isso prova que fazer votos é legítimo. E ao fazermos, nós nos empenhamos mais para cumpri-los. Então, irmãos, hoje nós estamos inaugurando essa série de pregações. O nome da série é 5 votos para obter poder espiritual. E é interessante o que o Tozer diz no livro. Eu vou ler para vocês um trecho do que ele diz. Está escrito assim: meu conselho nessa questão é que, se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria, novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom você fazer certos votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, proste-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração os votos feitos. Eles irão ajudar a harmonizar o seu coração com o poder que flui do trono de Cristo. Então, como a série está começando hoje, foi colocado sobre a minha responsabilidade falar sobre o primeiro voto. E o primeiro voto que o autor do livro propõe e que nós queremos tratar aqui nessa noite é: trate com o pecado seriamente. Se você quer viver uma nova fase na sua vida, se você quer que o seu casamento e que todas as outras áreas dos seus relacionamentos, se você quer que a sua vida profissional e ministerial passe por uma renovação, você, em primeiro lugar, precisa tratar seriamente com o pecado. É muito simples o que a gente quer propor aqui para você. O primeiro voto que você tem que fazer com Deus e se esforçar para cumprir é esse: a partir de hoje, eu vou tratar seriamente com o pecado. Bom, eu pedi para você abrir a Bíblia, mas até agora eu não li a Bíblia. E é claro que a gente vai ler a Bíblia, porque ela é a base da nossa argumentação, ela é a base da nossa fé. Samuel, ou segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele?
A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista. As darei a teu próximo, a qual se deitará com elas, e em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, diante de um assunto tão sério, e precisamos, Deus, que o Senhor alcance o nosso coração com o teu poder, derrubando todas as barreiras e derrubando todos os empecilhos que nos atrapalham de receber a tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo ou ainda vai ouvir essa palavra. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, promovendo transformação, cura e renovação. É o que eu te peço, com humildade, reconhecendo que dependo completamente do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Todos sabem que Davi foi o maior rei de Israel, se não o maior rei da história. Nunca ninguém foi tão bem sucedido e tão abençoado como rei, como Davi. Ele foi escolhido por Deus quando ainda era jovem, quando ainda pastoreava ovelhinhas. Mas Deus o escolheu para que ele fosse o maior rei da história de Israel. Foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Um homem exemplar, mas que também tinha os seus defeitos. Davi era falho, como todos nós somos. E depois que ele já tinha governado por muito tempo, que ele já tinha conquistado muitas batalhas, vencido muitas batalhas, depois que ele já tinha feito Israel prosperar como nunca antes, Davi deixou o seu coração se exaltar. Em uma determinada ocasião, quando ele deveria ter ido para a guerra, ele resolveu ficar no palácio. Porque naquela época era comum os reis participarem das guerras e ajudar os comandantes. Mas Davi resolveu ficar no palácio. E diz a Bíblia, aqui no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, o capítulo anterior ao que a gente leu, que Davi levantou da cama já era tarde. E então ele resolveu fazer uma caminhada pelo terraço. E lá do terraço ele viu uma mulher muito bonita, Batseba, o nome dela. E Davi mandou alguém ir até lá para saber quem era essa mulher. E a informação chegou. Essa informação deveria frear Davi, mas ele não parou. Sabe qual é a informação? Batseba era casada com um dos seus soldados que estava na guerra. Davi poderia ter parado por aí, mas ele mandou alguém trazê-la até o palácio. Davi se deitou com Batseba e ela engravidou. Quando Davi ficou sabendo que ela estava grávida, ele teve um plano, porque ele não queria assumir a paternidade da criança.
O que ele fez? Ele mandou alguém ir até o campo de batalha e chamar Urias, que era o marido de Batseba. E Urias então veio até o palácio, não foi em casa, ele foi até o palácio. Chegou lá, Davi, como se só quisesse receber informação, perguntou como é que ele estava, como é que as coisas estavam. E depois falou assim: olha, Urias, vai para casa, vai descansar um pouco antes de você voltar para a batalha, para a guerra. E Urias então saiu dali e, em vez de ir para casa, dormiu na porta do palácio, ao relento. Davi então teve um outro plano. Ele resolveu fazer uma festa, pediu para Urias participar e deu bebida forte para Urias. Ele ficou embriagado. E Davi então pediu de novo para Urias ir para casa. Ele foi? Não. Mesmo embriagado, ele não foi. Interessante pensar que Urias, embriagado, estava mais lúcido do que Davi. Só que Davi, vendo que não deu certo as duas tentativas para esconder aquilo que ele fez e não assumir a paternidade, ele mandou Urias voltar para a guerra, e com Urias mandou uma carta. E na carta estava escrito para o comandante colocar Urias na linha de frente para que ele morresse. O comandante foi obediente e fez isso. Urias morreu, e com ele outros soldados, outros oficiais. Para Davi, a cena do crime estava desmontada. Ninguém ia pensar outra coisa a não ser que o filho de Batseba era de Urias, que num determinado momento voltou para casa e ia ficar tudo bem, né? Porque ele foi para a guerra, morreu. Só que aí o texto do capítulo 11 termina dizendo: mas o Senhor não se agradou do que fez Davi. Aí o capítulo 12 que nós lemos aqui começa dizendo que o Senhor enviou Natã a Davi. É interessante pensar numa coisa. No capítulo 11 você vê Davi sendo autônomo, assumindo o controle de tudo. É ele que manda e desmanda. Ele manda saber quem era a mulher, depois manda buscar a mulher, depois manda trazer o marido, depois manda matar o marido. Ele manda e desmanda. Ele é o senhor da própria história por um momento. Só que, quando inicia o capítulo 12, um homem é mandado por Deus até Davi. É enviado por Deus até Davi. E esse homem é Natã, que era um profeta. Profetas não são mandados por reis. Profetas são mandados por Deus. Profetas não têm compromissos com os reis, eles têm compromissos com Deus. E por que eu estou falando disso? Porque para mim é muito difícil falar sobre pecado numa época que a gente já está enfrentando tantos problemas. Parece que o melhor assunto para falar é esperança, fé, bênção, prosperidade, vitória. Mas aí Deus submete os pastores dessa igreja a trabalharem esse assunto. E a gente tem que ser submisso, porque quando Deus manda a gente tem que falar. E o que Deus escolheu para essa noite é falar sobre pecado. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe do que a gente está precisando ouvir. Essa palavra primeiro veio para mim. Eu só sou um instrumento do Senhor aqui. E Natã então vai até o palácio e conta uma história para Davi. Até então Davi não está nem percebendo o que está acontecendo, né? Ele acha que ele vai julgar uma causa.
Natan então conta a história. Havia um homem rico que tinha muitos animais, muitas ovelhinhas, e um homem pobre que tinha apenas uma. Essa ovelhinha cresceu com ele, comia da sua comida, dormia em seus braços. E então o homem rico resolveu fazer um jantar especial para um amigo que veio visitar. Só que em vez do homem rico matar uma das suas ovelhas ou um dos seus animais para preparar o jantar, ele foi até a casa do homem pobre, tomou a ovelhinha do homem pobre e a sacrificou para fazer o jantar. Quando Davi ouviu essa história, ele ficou irado. A Bíblia diz que acendeu, pegou fogo o coração dele, de tanta ira. E ele disse o quê? O homem que fez isso merece morrer, porque não se compadeceu. E depois disse ainda, e ele merece pagar 4 vezes mais pelo que fez. Aí nesse momento, o profeta que não tem compromisso com o rei, não tem compromisso em agradar os homens, ele tem compromisso com a vontade de Deus. Natan então diz assim: tu és o homem, Davi, tu és o homem, é você que fez isso. Ele contou uma historinha para jogar Davi numa armadilha. Você cometeu esse pecado, você não se compadeceu, você merece pagar 4 vezes mais pelo que fez. E é interessante você pensar na história de Davi, porque Davi perdeu 4 filhos. O primeiro foi esse que Batseba teve, fruto do pecado. O segundo foi Absalão. O terceiro, Adonias. E o quarto, Aminon. Davi perdeu 4 filhos. Ele pagou 4 vezes pelo que ele fez. Davi pagou a própria sentença. É interessante pensar que depois que Natan denunciou o pecado de Davi, ele reconheceu que ele pecou contra o Senhor. Ele se arrependeu pelo que fez, mas houve muito choro na casa de Davi como consequência dos seus pecados. E antes de aplicar ao seu coração algumas lições que esse texto me traz, eu queria falar sobre algumas consequências do pecado na nossa vida. Antes da gente tratar seriamente com o pecado, a gente precisa entender quais são as consequências do pecado na nossa vida. E a primeira consequência é que ele ofende a Deus. O pecado ofende a Deus. O capítulo 11 termina dizendo como? Mas o Senhor não se agradou do que ele fez. Em outras traduções está escrito que o que Davi fez era mal aos olhos do Senhor. O pecado de Davi ofendeu a Deus. Essa é a maior tragédia do pecado. Se o pecado não está ofendendo ninguém, Deus está se ofendendo com ele. Se ninguém está vendo, Deus vê. E ao falarmos de pecado, vem à nossa mente aquilo que nós rotulamos como pior ou inaceitável, como o adultério, o assassinato, a corrupção. Porém, nós não podemos nos esquecer de que todo pecado igualmente ofende a Deus. É por isso que é fácil a gente censurar a embriaguez, mas não vê nenhum problema em fazer fofoca. É fácil a gente criticar o adultério, mas convivemos pacificamente com a inveja.
Nos iramos contra a corrupção dos políticos, mas toleramos algumas pequenas corrupções, como avançar o sinal vermelho, sonegar imposto, fazer um gatunete, contar uma mentirinha. Parece que com o tempo a gente começa a considerar que alguns pecados são mais graves do que outros. Mas aquele ditado que a gente aprende desde quando é criancinha é verdadeiro. Para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Todo pecado ofende a Deus. É a primeira consequência dele. Pecar é errar o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós atingimos o coração de Deus. Pecar é não fazer o que Deus quer que a gente faça. Pecar é não escolher a vontade de Deus para a nossa vida. A segunda consequência do pecado é que ele endurece o nosso coração. Você percebe que Davi ficou com o coração endurecido quando ele ouve a história que Natan contou e não foi capaz de fazer a conexão. Ele recebe Natan, fica irado com o homem rico, mas ele não consegue perceber que ele é essa pessoa. Irmãos, às vezes a gente vê o cisco no olho de alguém, mas não consegue ver a trave no nosso olho. O pecado endurece o nosso coração de tal forma que a gente fica mais crítico em relação ao outro e menos exigente em relação a gente. Pode parar para perceber isso. A gente se torna mais crítico, mais exigente. A gente começa a procurar agulha em palheiro na vida do outro. Agulha no celeiro, não sei se eu estou falando certo. O pastor Ronaldo Lidório diz assim, olha isso, que frase forte. Que nós nos tornamos mais críticos quando queremos nos sentir menos pecadores. É muito comum a gente se acostumar com o nosso pecado, mas se incomodar todo dia com o pecado de alguém. Sabe por que o nosso coração fica tão endurecido às vezes? Porque a gente está com pecado oculto e mal resolvido. Uma das consequências do pecado é que ele endurece o nosso coração. A terceira consequência que eu vejo é que o pecado rouba a nossa alegria. O Salmo 51 foi escrito por Davi depois que ele se arrependeu. Depois que Natan foi até o palácio. O Salmo 51 e o Salmo 52 foram escritos por Davi como resultado do seu arrependimento pelo que ele fez. Leia esses salmos. No Salmo 32, Davi disse que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite, que o seu vigor se tornou em sequidão. No Salmo 51, lá no verso 12, Davi diz assim: restitui a alegria da salvação, Senhor. Sabe por que ele está pedindo isso? Porque ele perdeu a alegria. O pecado amarga o nosso coração. Ele tira aquela leveza da gente, sabe? O pecado, ele deixa o nosso rosto mais pesado, a nossa fisionomia mais carregada. E lembre-se, o pecado não é só adultério, assassinato, corrupção. Às vezes é a falta de perdão, às vezes é o ressentimento, às vezes é a ansiedade. O que é que está roubando a sua alegria? Porque é isso que o pecado faz. Em quarto lugar, o pecado gera exposição e humilhação. Natan foi até o palácio do rei, sem compromisso nenhum com ele, mas com Deus, e teve coragem de dizer na cara dele: você, homem, você pecou.
Sabe, irmãos, o que isso me ensina é que Deus, Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com a nossa reputação. E se for necessário, Deus vai nos humilhar para nos transformar. Se for necessário, Deus vai expor o nosso pecado, vai fazer que alguém descubra, para que depois então a gente seja tratado. O pecado gera humilhação. E em quinto lugar, e último também, né? O nosso pecado sempre vai refletir em alguém. Irmãos, o pecado sempre vai trazer consequências inimagináveis. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências. E o pecado sempre vai nos levar mais longe do que a gente gostaria de ir. Ele sempre vai custar um preço mais alto do que a gente gostaria de pagar. Mas por causa dos pecados de Davi, muitas pessoas foram prejudicadas. Eu acho curioso, irmãos, que inicialmente parecia que Davi só queria um envolvimento com uma mulher atraente. Mas as consequências da escolha de Davi foram muito além do que aquilo que ele queria. Muita gente inocente morreu por causa dos pecados de Davi. Urias morreu, outros soldados morreram. O filho que Batseba teve de Davi, o primeiro, morreu. E aí a gente fica pensando assim, né? Davi cometeu tanta coisa errada e grave que merecia as consequências, né? Afinal, foi um adúltero, um assassino. Ele merecia isso. Só que a gente se esquece que, de certa forma, e à luz da Bíblia, todos nós somos Davi. Eu não estou chamando você de adúltero, nem de assassino. Mas se você parar para pensar, por causa dos nossos pecados, uma pessoa inocente também morreu. Por causa dos nossos pecados, um homem que não teve culpa nenhuma foi sacrificado em uma cruz. Por causa da nossa culpa, ele pagou o preço. Todo pecado traz consequências, mas a maior consequência dos nossos pecados foi a morte de Jesus. Não pense você que a maior consequência do pecado é a tristeza que você sente, as perdas que você tem, ou a humilhação que você corre o risco de passar. A maior consequência dos nossos pecados é que por causa deles, Jesus teve que morrer. Para que eu e você pudéssemos viver, Jesus, o Filho de Deus inocente, teve que morrer. Então sempre que você cometer um pecado, qualquer pecado, lembre-se de que ele já resultou em uma consequência trágica, a cruz de Cristo. Os nossos pecados sempre vão refletir em alguém, e eles já refletiram em Cristo. Diante disso, meus irmãos, eu preciso dar alguns conselhos para você que entendeu a gravidade do pecado, que entendeu onde ele pode te levar, o que ele pode fazer com a sua vida. Se você entendeu, eu quero dar alguns conselhos para você tratar seriamente com o pecado. Em primeiro lugar, pare de dar desculpas e confesse os seus pecados diante de Deus. Quando Davi quis trazer o marido de Batseba,
Ele queria se livrar da responsabilidade, ele queria encobrir o seu erro. Tem um versículo em Eclesiastes que diz assim: se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada relevante. Em outras palavras, para de dar desculpa, senão as coisas não vão mudar. Nós possuímos uma tendência natural de escondermos pecados. Nós somos seres fabricantes de máscaras. E olha que está na moda, é necessário usar máscaras. Mas tome cuidado para você não usar máscaras em relação à sua vida espiritual, em relação ao seu casamento, em relação à sua comunhão com Deus. Nós usamos máscaras com a intenção de apresentar uma imagem que julgamos ideal para as pessoas que estão longe. Só que, às vezes, irmãos, a gente usa máscara até para esconder os nossos pecados das pessoas da igreja. Como é que eu posso falar isso melhor? Às vezes a gente usa o ministério para esconder algumas coisas erradas que a gente faz. A gente começa a acreditar que por causa do nosso ministério, tudo bem se a gente continuar fazendo aquilo lá de errado, sabe? A gente começa a entender assim, que por causa da nossa posição, algumas coisas são permitidas. Isso é um risco. Saul cometeu esse erro. Saul foi um rei antes de Davi. Deus mandou ele eliminar um rei, uma cidade inteira e os animais. Saul foi até essa cidade e resolveu preservar o rei e os melhores animais. Aí Samuel foi até Saul. Sabe o que Saul disse para Samuel? Eu segui as instruções do Senhor. Eu fiz tudo que Deus mandou. Aí Samuel diz assim, eu acho brilhante isso, eu acho interessante, muito curioso. Samuel diz assim para Saul: e esse barulho de mugido de boi que eu estou ouvindo? Que é isso, Saul? Aí ele foi e tentou dar aquela desculpa. Então, alguns animais, sabe, valia a pena deixar. Às vezes a gente tenta esconder, mas os pecados gritam. O cheiro, sabe, começa a subir. Eu não sei se eu já contei essa história, eu já contei várias vezes, mas não sei se eu já contei num culto de domingo. Um homem procurou um pastor para falar sobre um pecado que ele cometeu. Ele chegou na sala do pastor e falou assim: olha, pastor, eu preciso contar uma coisa errada que eu fiz e eu preciso da sua ajuda. Aí o pastor falou para ele: o que você fez, meu filho? Então, pastor, eu roubei uma corda. Aí o pastor: nossa, que feio, por que você não comprou uma corda tão barato, né? Mas vai lá e devolve a corda para quem você roubou. Pede perdão a Deus, mas faz isso. Aí ele foi embora. Uns dias depois ele voltou. Aí ele falou assim: ô pastor, tudo bem? Eu vim conversar de novo com o senhor. Vim resolver um problema que está acontecendo. Aí o pastor falou assim: e aí, resolveu aquele problema lá da corda? Aí ele falou assim: então, é sobre esse problema mesmo que eu vim falar com o senhor. Você não devolveu a corda ainda? Não, pastor, não devolvi. Mas por quê? Porque era tão fácil, você resolvia isso. Aí ele falou assim: então, pastor, é que na ponta da corda tinha um cavalo. E nas costas do cavalo tinha uma carroça. E dentro da carroça tinha os materiais de construção. O que esse menino estava fazendo? Ele estava contando por partes aquilo que ele fez de errado. Ele não confessava tudo, sabe? Ele contava apenas um pedacinho do crime. Mas tinha muito mais. Você já reparou que a gente faz lista dos nossos sonhos? A gente faz listas de desejos para Deus.
mas a gente nunca faz lista dos nossos pecados, né? A gente não gosta de analisar de perto, sabe? A gente precisa começar a dar nomes para os nossos pecados e confessar a Deus. Sabe quando você sente uma ira contra uma pessoa? Você tem que confessar isso a Deus. Sabe quando você é irreverente em um culto, onde tem pessoas pregando e você não para de falar? Você não dá atenção à palavra de Deus, você não dá atenção ao louvor. A gente está transmitindo um culto numa live e talvez você não valoriza, trata de qualquer jeito e acha que está tudo bem. Só que isso está ofendendo a Deus e você precisa começar a pedir perdão por cada pecado. Senão a gente vai viver como o menino da corda. A gente vai dobrar o nosso joelho no final do dia e vai falar: Deus, perdão pelos pecados que eu cometi hoje. Não é isso que Deus quer, não. Ele quer que a gente tenha consciência de cada coisa errada que a gente está fazendo. E se você não está tendo consciência, Davi dá um outro conselho para mim e para você. Lá no Salmo 139 ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se você não está conseguindo prestar atenção no que você está fazendo de errado, começa a pedir a Deus para te mostrar. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, porque com certeza eu tenho mais para falar do que apenas só pedir perdão pelos meus pecados. Dê nomes aos seus pecados. Se você é invejoso, confesse sua inveja. Se você cometeu uma pequena mentira, confesse a Deus. Pare de dar desculpas e confesse os seus pecados. Eu estou pulando aqui, irmãos. Em segundo lugar, não transfira a culpa do seu pecado para ninguém. É claro que essas coisas se parecem, as duas, né? A primeira é não dar desculpas e confessar a Deus. A segunda é não transfira a culpa do seu pecado para ninguém. Davi queria culpar outras pessoas pelo que ele fez. Adão e Eva fizeram a mesma coisa no início do mundo. Quando eles desobedeceram a Deus e Deus foi até eles e perguntou, né, onde eles estavam, o que eles fizeram. Qual que foi a resposta de Adão? A mulher que tu criaste me deu o fruto. Adão estava dizendo que a culpa era de Deus que criou e da mulher, não dele. Aí quando a mulher foi falar, ela disse o quê? A culpa é da serpente, do diabo. No mundo que tinha 2 pessoas, tinha 4 culpados. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a colocar a culpa no outro. Davi não caiu porque a janela de Batseba estava aberta e ela foi descuidada quando estava tomando banho. Davi não caiu porque a mulher era atraente. A causa do fracasso de Davi não estava fora dele, estava dentro dele, era o seu próprio coração corrupto. Se você quiser tratar seriamente com o pecado, a partir de hoje, pare de dar desculpas e confesse-os. Faça lista, se for necessário. Em segundo lugar, pare de culpar os outros. Pare de culpar a esposa, o filho, o chefe, a vida, o dinheiro, a política. Tem cristão que anda tão irritado, tão irado com a política, e aí quando você vai conversar com essas pessoas, mas também não dá para aturar. O que essas pessoas estão dizendo? Que a culpa é do político. A culpa da sua ira, da sua impaciência, do seu desejo de que ele pague por tudo que você considera errado, é movido por uma ira que não agrada a Deus. A gente tem que começar a olhar para dentro do nosso coração e ver que a gente está precisando de mudança.
A gente está precisando de transformação. Em terceiro lugar, não abra concessão para o pecado. Lá no capítulo 11, versículo 1, você vai encontrar o quê? Davi no palácio, levantando tarde da cama, quando ele deveria estar na guerra. É o velho ditado: cabeça vazia, oficina do diabo. E Davi abriu concessão, talvez porque ele pensou: eu já venci tantas guerras, eu sou tão bem sucedido, Deus me ama tanto, eu sou um homem escolhido por Deus, eu também tenho o direito, né? Só que ele não tinha o direito. Como rei, ele devia estar na guerra. Tem muita gente que não entende, sabe aquele texto que Deus queria matar Moisés? Porque Moisés não tinha circuncidado seu próprio filho. Sabe o que Deus estava ensinando para Moisés? O fato de você ser escolhido, por mim, e de ser um instrumento na minha mão, não dá a você o direito de descumprir a lei. O fato de eu ter escolhido você, Moisés, para ser o líder do povo, não dá a você o direito de ser desonesto e desobediente. Por isso Deus quis matá-lo. Porque por um momento, Moisés se sentiu mais importante do que deveria, e começou a colocar os seus compromissos morais de lado por causa do seu ministério. Ele abriu concessão, abriu brecha, mas não faça isso. Não dê brecha para pequenos pecados, porque são eles que vão nos destruir. É muito comum a gente ouvir aquele velho ditado que a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedra pequena. São os pecadinhos, aqueles que vêm depois do não tem nada a ver. A Bíblia não diz que isso é pecado, então eu vou fazer. Mas você sabe que lá no fundo é errado. Não abra concessão para o pecado. Não dê brecha. Com o pecado a gente não brinca. A gente tem que fugir. Tem que fugir do pecado. A gente tem que tratar o pecado de forma radical. A Bíblia diz assim: se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o, porque é melhor entrar cego no reino dos céus do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Não abra concessão para o pecado. Não dá para tolerar mais algumas coisas. Em quarto lugar, permita que alguém caminhe ao seu lado para te corrigir e te encorajar. Natã tinha acesso ao palácio real porque era um profeta de Deus. E Deus colocou o profeta Natã na vida de Davi para corrigi-lo, para direcioná-lo, mas também para denunciar o seu pecado. Todos nós precisamos de um Natã. Ezequias precisava de Isaías. Todos nós precisamos de um Isaías também. Não lute sozinho. Nós precisamos caminhar ao lado de pessoas que sejam íntimas de Deus e que tenham coragem para nos corrigir, para denunciar o nosso pecado. Essas pessoas são instrumentos de Deus para nos lapidar, para nos melhorar, para nos ajudar a viver coisas melhores e maiores na vontade de Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Jonatas. Eu sei que ele está ouvindo e ele sabe disso. Em alguns momentos ele teve que se aproximar com muita sinceridade e falar: Rafa, está indo por um caminho errado. Isso precisa melhorar. Isso não pode se repetir.
Você pensa que é fácil ouvir o seu pastor, chefe, amigo, aquela pessoa que você está sempre rindo do lado? Você acha que é fácil? O dia que chega, sério, não tem um sorriso e está errado. Isso é pecado. Se eu não for humilde, se eu não quiser aprender, o que eu vou fazer? Vou me afastar. Vou ficar magoado porque me criticou, pegou pesado comigo. Só que todos nós precisamos de uma pessoa assim. Porque não há nada mais perigoso do que ficar sozinho e com vergonha de abrir o coração. É a armadilha que o diabo usa para aprisionar a nossa alma, enfraquecer a nossa fé. Eu gosto do que o presbítero João Coelho fala, que um toquinho de carvão não pode ser tirado do braseiro quando está aceso, né? Dos outros carvões quando estão acesos. Vocês entenderam? Porque senão ele apaga. A gente não pode se afastar de pessoas que têm intimidade com Deus, porque senão a nossa fé vai se apagando, se apagando, se apagando. O pecado vai tomando conta do nosso coração. E a gente vai ficando cada vez mais sozinho, mais abatido. E é tudo o que o diabo quer. Na carta de Tiago está escrito assim. Na carta de Tiago: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se você quiser se libertar de algumas coisas da sua vida, você vai ter que procurar alguém para contar. Não continue abrindo concessão para algumas coisas. Você precisa fechar a porta para que alguns pecados parem de entrar na sua história. Procure alguém, abra seu coração e você vai ver o processo de cura que Deus vai realizar. Em quinto e último lugar, eu quero convidar o grupo de louvor aqui para a gente cantar uma canção. A gente já está encerrando, irmãos. Em quinto e último lugar, se você quer tratar seriamente com o pecado, você precisa buscar uma transformação verdadeira. O rei Davi era um compositor. Ele escreveu muitas músicas que estão registradas na palavra de Deus. Davi escreveu os Salmos. E como eu já disse, ele escreveu o Salmo 51 como resultado do seu arrependimento, como resultado daquilo que Deus começou a realizar no seu coração. E Davi ensina muitas lições nesse salmo, mas a que eu acho mais curiosa é a oração que ele faz no verso 10. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu já disse isso muitas vezes, mas eu insisto em repetir. O verbo criar, que aparece no verso 10 do Salmo 51, é o mesmo verbo criar que aparece no primeiro versículo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe o que isso quer dizer? Esse verbo traz a ideia de algo que é criado a partir do nada. No princípio, fez Deus do nada céus e terra. Deus não transformou a matéria, Ele a criou, fez do nada. E Davi usa o mesmo verbo nessa oração para dizer: Deus, cria em mim um coração puro,
porque esse que tem aqui está sujo demais para ser reaproveitado. Em mim não há nada de bom. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração igual ao teu, um coração que deseja obedecer, um coração que sente nojo do pecado, mas que ama o que o Senhor ama. Um coração diferente, um coração que se arrepende, não apenas um coração que sente culpa, remorso. Deus, cria em mim um coração obediente. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável, ou seja, constante. Davi está dizendo: Deus, eu estou cansado de altos e baixos. Eu estou cansado, Senhor, de tentar e retroceder. Avanço, mas retrocedo. Não, eu quero romper. Eu quero avançar para viver o que o Senhor tem para mim. E ele diz ainda nesse salmo, que se o Senhor fizer isso, eu contarei os teus feitos aos pecadores, aos ímpios. Sabe por que a gente perde a vontade de pregar, de anunciar ao mundo quem Deus é? Porque o nosso coração está dominado por diversos pecados. Só que se Deus criar um coração puro em mim, em você, nós vamos amar a Deus acima de tudo. Nós vamos amar as pessoas como a nós mesmos, e nós vamos anunciar a mensagem do reino para esse mundo perdido. O pecado não prejudica só a nossa vida interior, ele atinge outras áreas, porque tudo que o diabo quer é que você perca a autoridade, é que você não pregue, é que outras pessoas não conheçam Jesus. E o pecado rouba da gente essa disposição, esse vigor. Então, portanto, ore como Davi, desesperadamente: Deus, cria em mim, Deus, cria em mim um coração puro. Eu não quero mais viver do mesmo jeito. Tem que ser diferente, tem que ser diferente. E deixa que o Espírito Santo alcance seu coração com poder, para você romper com o pecado, para você vencer o vício, para você viver a vontade de Deus. Eu amo a canção que diz assim, nós vamos cantar agora: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Eu preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar, a gente já vai orar, mas cante com sinceridade, como se você estivesse fazendo a mesma oração de Davi. Cante. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao
olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, nós agradecemos por nos exortar, Deus. Agradecemos porque a Tua palavra fala profundamente ao nosso coração. Deus, o Senhor sabe o quanto nós somos falhos, mas nós também sabemos o quanto o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor perdoa os pecados. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é o mais interessado em nos abençoar, em nos fazer vitoriosos, felizes e bem-sucedidos. Ninguém nos ama tanto quanto o Senhor, nós reconhecemos isso. E por nos amar tanto, o Senhor nos repreende, o Senhor denuncia o nosso pecado, o Senhor nos incomoda, porque o Senhor nos conhece no oculto, o Senhor sabe as áreas que precisamos de cura, transformação, restauração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos persegue com a Tua misericórdia. Prova disso, Deus,
é que a tua palavra vem nos exortar nessa noite, porque o Senhor está mais preocupado com a nossa salvação, o Senhor está mais preocupado com o nosso caráter do que com as nossas vitórias terrenas, do que com as nossas conquistas pessoais. Ajuda-nos, Deus, a confessar todos os nossos pecados. Produz em nós arrependimento, produz em nós disposição nova, cria em nós um novo coração, e ajuda-nos, Deus, a cumprir o teu projeto, porque nós não queremos ser uma promessa que não se cumpriu, nós não queremos viver à sombra do que poderíamos, nós queremos viver a vida abundante, a vida intensa que o Senhor tem para nós, e sabemos que isso só é possível se estivermos em comunhão contigo, se tratarmos o pecado com seriedade. Enche-nos do teu poder, é o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra até o dia da volta de Jesus, esse grande dia, quando então viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, pessoal do louvor. Que Deus abençoe a sua vida. Fique ligado, porque durante a semana a gente tem mais da palavra para compartilhar, tem mais oportunidades para a gente se conectar. Fique agarrado em Jesus e você vai ficar cada vez melhor. Amém? Deus te abençoe. Boa semana, boa noite.